Estamos no ar? Estamos no ar. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para bater um papo aí sobre essa profissão maravilhosa que é de corretor de seguros. Recentemente, a grade do curso de habilitação teve algumas mudanças, a gente vai conversar sobre essas mudanças. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado propriamente dito. Estou aqui em companhia da Monique Prazeres. Foi minha aluna, satisfação minha de tê-la como aluna. Grande professor. Obrigado, Monique, obrigado. E hoje também é professora na Escola Nacional de Seguros. A Monique vai passar um pouquinho da experiência dela também, como é que ela conseguiu alcançar esse sucesso aí. Então, pouco tempo, né, Monique? Vamos começar então com esse papo. Vamos lá, Monique, diga você. Eu me formei, né? Eu saí daqui com a Suzete plena em 2013. Quer dizer, não tem tanto tempo assim. No ano seguinte, eu estava abrindo a minha corretora de seguros, ou seja, eu tenho uma corretora de seguros de 3 anos e meio, mais ou menos. E se hoje a minha corretora é uma corretora de sucesso, e se eu vivo da minha profissão, eu devo a formação técnica que a escola me deu o tempo inteiro, de uma qualidade excepcional, com professores maravilhosos como você e outros tantos. E eu estou, assim, cada dia mais encantada com a profissão que eu escolhi. E quanto mais eu estudo, mais eu me encanto. E essa escola é o grande pontapé e o grande suporte para a gente, não só na nossa formação, mas durante toda a nossa profissão. Porque é uma escola que incansavelmente promove cursos, palestras, workshops, sempre para colocar a gente antenado com a nossa profissão, para que a gente possa ser realmente aquele profissional competente, eficaz e que atenda aos nossos clientes. Boa, Mônica, é isso aí. Inclusive, recentemente, o curso de habilitação de corretores de seguros, gente, ele teve algumas mudanças do ano passado para esse ano. Né? O objetivo da escola é sempre tentar tornar o curso o mais próximo do dia a dia possível do corretor. Obviamente que você não tem como fugir das questões teóricas, questões técnicas, que obviamente o corretor tem que conhecer, mas a ideia é que o curso ele seja mais prático, ele consiga responder mais a perguntas, a dúvidas que os próprios clientes têm no dia a dia e fazem, obviamente, essas perguntas a nós, corretores. Posso dar como exemplo aqui de algumas mudanças que a gente teve, a inserção de algumas matérias foram colocadas na grade, outras matérias foram excluídas da grade, outras não foram excluídas, mas foram absorvidas dentro de outras matérias, algumas se tornaram matérias chamadas online. Então, a ideia é que realmente o curso seja mais gostoso realmente da gente conseguir fazer. Bom, uma das mudanças que teve, aí eu posso citar aí para o pessoal, para a gente já começar a discutir, é a inserção da matéria, por exemplo, de gerenciamento de riscos, tá, gente? Gerenciamento de riscos é uma demanda antiga que o mercado tem. Muitos corretores se ressentiam ainda se ressentem, na verdade, da falta dessa matéria. São demandas que os clientes trazem para esses corretores e eles não sabem exatamente por onde começar, como que eles podem agregar isso na operação do dia a dia deles. Enfim, o objetivo da escola agora é conseguir, de alguma forma, atender, ainda que de forma básica, essa necessidade. Então, gerenciamento de risco é uma das matérias novas que está entrando aí. Depois a gente pode até detalhar isso aí com um pouquinho mais de calma. Outra matéria nova que apareceu é a matéria que eles chamam de operações de seguros. Essa matéria, gente, ela parece uma matéria básica, mas é bem importante, tá? Operações de seguros, ela tenta trazer para dentro da sala de aula um pouco do dia a dia de uma seguradora e também de uma corretora. Né? Quer dizer, como é que funciona a operação de uma seguradora? Pode parecer meio absurdo, mas na verdade, muitos corretores acabam se formando sem conhecer exatamente como funciona uma seguradora por dentro. Às vezes conhece na teoria, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente, ouviu o galo cantar, mas não sabe exatamente aonde, né? Então, essa matéria, ela vai ter esse objetivo, vai trazer um pouquinho mais do lado prático da operação de seguros, aí, tanto dentro de uma seguradora, quanto dentro de uma corretora, para todos nós corretores. Eu me coloco nisso, porque eu também sou corretor, né? Eu acho que é importante, Bruno, também comentar que a escola ela faz questão de ter no seu quadro professores que, como você, são corretores, eles não... também corretores, nós trabalhamos em seguradoras, enfim, sempre profissionais que vivenciam o mercado cotidianamente. Então, às vezes a gente tem uma aula que chega em sala de aula, o professor conta alguma coisa que aconteceu com ele ontem, ou seja, mais
antenado com o mercado impossível. Então, ele chega, então a gente, por mais que não seja ainda corretor, está vivenciando o mercado cotidianamente online. É o que está acontecendo naquele momento. Então, todos os nossos professores são assim, eles trazem do mercado o tempo inteiro coisas novas, novidades, coisas que ocorreram com eles, e eles vêm contar para a gente como é que a gente soluciona, como é que faz. Então, isso, quando a gente sai, a gente está super antenado com o mercado. Isso é muito importante. Com certeza. Na verdade, essa é outra questão também que alguns alunos sempre colocam, né? Porque, gente, se a gente for parar para pensar, o conteúdo teórico, você pode ter acesso da forma mais simples possível. Você tem literatura sobre isso, né? Eu entro no site da SUSEP, entro no próprio site da Fluenzeg, né? Você tem uma série de sites aí que dão esse tipo de respaldo aí para as pessoas que realmente querem se inteirar um pouco melhor sobre o tema. Agora, aquela experiência do dia a dia, você realmente, dentro de sala de aula, é que faz a diferença. Deixa eu só dar um recado, Monique, senão eu esqueço aqui, o Johnny já faz a briga comigo ali. Gente, em relação, vamos voltar voltando um pouquinho para a questão do curso de habilitação, informações vocês podem ter no site sercorretor.com.br. Lá vocês vão ter todas as ementas, toda a grade de matérias, enfim, duração do curso. A gente pode até adiantar algumas informações para vocês. O curso demora 9 meses. É o parto, né? A gente brinca. Não é um parto. Mas quando a criança nasce linda. É isso que importa. E é isso aí. E você vai ter acesso aí dentro as unidades da escola, onde estão disponibilizados esse curso. Você pode ter acesso a tudo isso no site sercorretor.com.br. Isso é importante a gente colocar. Bom, dentro dessa linha, ainda falando um pouco sobre a questão do dia a dia dos corretores de seguro, né, uma coisa que a gente tem visto bastante, e a gente já tem algumas perguntas que estão começando a aparecer aqui, e eu costumo falar muito em palestra, eu vejo muita gente falando hoje em relação à questão do seguro de automóvel, né? Eu acho que o seguro de automóvel hoje, sem dúvida nenhuma, é aquele seguro que o corretor, ele é o mais do dia a dia do corretor. O corretor, efetivamente, ele às vezes ele até nem vende, o segurado é que compra, né? De tanto que é demandado, né? Em função do risco que a gente tem nas ruas, eu estou no Rio de Janeiro, a gente sente isso na pele, talvez um pouco mais aí do que o resto do Brasil, mas o fato é que o seguro de automóvel, sempre que a gente fala em seguro, o primeiro produto que vem na cabeça do corretor, e às vezes até do consumidor, é o seguro de automóvel. O seguro de automóvel é um seguro bom de se trabalhar, porém é um seguro que a gente tem percebido que ele tem tido algumas mudanças, né? O mercado é extremamente competitivo, não é raro você ter briga de preço, guerra de preço, e essa guerra de preço, de modo geral, é muito ruim para nós corretores, né? Então, é bem ruim. E aí faz a diferença a questão do conhecimento técnico. Gente, eu costumo dizer isso em sala de aula, e não é segredo para ninguém. Tem um sujeito, certamente já devem ter ouvido falar, o pessoal que estudou administração certamente já ouviu falar de um sujeito chamado Michael Porter. O Michael Porter é o papa do planejamento estratégico. E ele dizia o seguinte, resumidamente, né? Você consegue se diferenciar de duas formas em relação ao seu concorrente. Ou por preço ou por serviço. Para eu me diferenciar por preço, gente, eu tenho que ter o melhor custo do mercado. Como é que eu vendo algo barato? Obrigatoriamente eu preciso comprar barato, né? Para eu comprar barato no mercado de seguros, nada mais é do que aquela condição comercial que você tem junto às companhias. A questão é que, normalmente, para você ter acesso a uma condição diferenciada, você tem que ter escala. E a maioria dos corretores não tem escala. E eu vejo muitos corretores que não têm escala, e eu me coloco aí no meio, também não tenho escala para vender automóvel, né? Eu vejo muita gente tentando entrar numa briga de preço que normalmente ninguém ganha, nem o segurado, nem o corretor, enfim, ninguém. O mercado só tende a perder. Exatamente. A outra forma que você tem de se diferenciar em relação ao seu concorrente é a qualidade do serviço. Aí faz diferença, né? A gente costuma brincar em sala de aula que o cliente, a gente costuma dizer que o cliente não está disposto a pagar mais caro, né? Isso não é verdade. Não. Na verdade, o cliente está sim disposto a pagar mais caro, desde que, sempre tem um porém, desde que ele enxergue que você está conseguindo agregar valor naquela operação. E o valor que você consegue, você como corretor, consegue agregar naquela operação, efetivamente é o seu conhecimento técnico. A gente tem hoje no Brasil, é verdade que o recadastramento ainda não terminou, né, Monique? A gente ainda está aí com pessoa jurídica, ainda não se recadastrou, enfim, mas a última notícia que a gente tinha aí do mercado
lá da FENACORE, da SUSEP, é que a gente tinha cerca de, se não me engano, 90 mil corretores cadastrados, ou 98 mil corretores cadastrados, alguma coisa nessa casa. Tá? Pode ser que eu esteja me enganando com números, mas não foge muito disso. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Vamos imaginar isso, que significa dizer que a gente tem hoje aí quase 100 mil corretores operando no Brasil, cadastrados, operando no Brasil. Isso é um número alto? É um número baixo? Será que vale a pena investir nessa profissão? Gente, se a gente for parar para pensar e comparar com mercados mais desenvolvidos, a gente pode dar como exemplo aqui o mercado norte-americano de seguros. Vocês têm ideia hoje de quantos corretores, lá a verdade é que lá também tem corretores e agentes, né? Que a gente no Brasil ainda não está regulamentado. Mas entre corretores e agentes que lá existem, você imagina quantos profissionais tem hoje operando lá, vendendo seguros nos Estados Unidos? São 3 milhões de corretores / agentes. Aqui no Brasil a gente tem 98 mil. É verdade que o mercado americano é bem maior que o nosso. A cultura do seguro no mercado americano, um dia a gente vai chegar lá. Sem dúvida, sem dúvida. Então estamos no caminho, tá? Estamos no caminho. Mas está evoluindo bastante. O mercado americano é cerca de 10 vezes maior que o mercado brasileiro de seguros, aproximadamente. E eles têm 3 milhões de corretores. A gente tem 100 mil, se tanto, né? Talvez menos, porque o recadastramento certamente vai ter gente aí que não vai se recadastrar. Então, eu acho que a profissão de corretor ainda é uma boa profissão. É uma profissão que ainda tem muito menos concorrência do que, por exemplo, um advogado, por exemplo. Engenheiro, né? médico. Então, esse que é o ponto interessante de se colocar. Muita gente vai dizer, poxa, mas tem concorrência com o banco, tem outros canais de distribuição chegando. É verdade, o mercado muda, a tecnologia, na medida em que ela avança, obviamente que ela vai obrigando o mercado a se adequar, né? Então, hoje a gente tem outros canais de distribuição também que já começam a operar, né? A gente já tem o próprio canal bancário, a operação de bancassurance, aí, que todo mundo conhece, aí, é bem antiga. A operação os chamados seguros online, aí, que são essas corretoras que vendem online sem a interação, teoricamente falando, sem a interação do corretor, né? Você fecha no clique. Também são canais de distribuição que estão aparecendo aí no mercado. Né? Mas, de qualquer forma, ainda a gente percebe que lá no final o corretor ainda procura o atendimento. Existem questões que só o corretor, fisicamente, lidando com o cliente, vai conseguir resolver. Por quê? Porque eu costumo dizer para os meus alunos também que a nossa profissão, ela faz o seguinte, ela vai no mercado segurador buscar soluções para problemas que o seu cliente tenha. E essa detecção, esse feeling, só o corretor físico, eu, você e os nossos colegas é que vamos conseguir fazer. Então, é identificar, o cliente estava falando de seguro alto antes, né? Vale a pena ou não vale a pena a gente vender seguro alto, comercializar o seguro alto? Vale sim. Quando você enxerga, por exemplo, o seguro alto como uma porta de entrada para o seu cliente. Porque você dificilmente oferece seguro alto. Seu cliente vem até você. E aí, você, com outros conhecimentos que tem, porque você estudou, você tem outros conhecimentos, você começa a identificar naquele cliente necessidades que muitas vezes ele, por hipossuficiência de conhecimento, porque não é a área dele, ele não sabe nem que tinha. Ele, às vezes, ele tem algum problema, por exemplo, de sucessão, e você consegue resolver para ele com uma previdência ou com um seguro de vida, que ele nem tinha imaginado. E quem vai pensar isso para ele é a cabeça, não é a máquina. Então, para quem sabe, para quem estuda, para quem é um bom corretor de seguros, profissional mesmo, não vai ter esse problema desse medo de o mercado vai encolher, não vai ter espaço para mim. Vai sim. Vai sim, porque quem é que vai conseguir olhar para o cliente, identificar nele as necessidades que ele tem? É você, corretor de seguros, que vai estar aqui estudando, vai sair daqui pronto para ter esse olhar e fazer esse trabalho bem feito. Perfeito. Esse ponto é muito importante, tá, Monique? Isso que você colocou. Tudo se resume à questão técnica, à questão de conhecimento. Sim. E principalmente o que você consegue agregar para o seu cliente. Porque, na verdade, a gente é consumidor também, né? Vamos tentar colocar do outro lado. Daqui a pouco a gente vai começar a ver pergunta, vendo que tem muita pergunta aqui. Eu vou começar a olhar aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a responder vocês, tá, gente? Por enquanto a gente está só fazendo aqui um brainstormzinho, daqui a pouco a gente começa a trocar uma ideia diretamente com vocês.
Mas a verdade é que o mercado está mudando. Esse é que é o ponto. E a gente, como consumidor, a gente também tem um nível de exigência. Né? Poxa, afinal de contas, imagina se a NET corta o sinal lá da sua televisão no dia do último capítulo da novela. Você vai ficar doido da vida, né? Tem gente que vai ficar maluco aí, um jogo de futebol, a final do campeonato, com seu time jogando. Pô, é um desespero, imagina, vira até piada, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente, quando a gente deixa de vestir o papel do cliente e passa a sentar na cadeira do corretor e começa a conversar com o cliente, a gente deixa de ser estilingue e passa a ser vidraça. Então, isso é fundamental. O conhecimento técnico é importante nisso, treinamento. Treinamento nunca é demais, gente. A gente presta serviço. E para prestação de serviço, ainda mais num mercado que sofre muitas mudanças, a gente vê hoje a SUSEP alterando uma série de normativos, né? Tem uma série de normativos da SUSEP que estão mudando. Isso significa dizer o quê? Que as regras de contratação, muitas vezes, estão sofrendo alteração. E praticamente em todos os ramos, né? Hoje a SUSEP está mexendo em praticamente todos os ramos. São adequações que são necessárias, né? Hoje a gente tem, mais recentemente, teve dos meios eletrônicos, né? A circular dos meios eletrônicos, que já regulamenta aí como é que pode funcionar essa questão da venda online, né? Então, tem uma série de questões aí que o mercado está mudando. E a gente, logicamente, a gente tem que vender, é óbvio, a vida da gente é essa, a gente tem conta para pagar. Né? A gente tem conta para pagar, então não pode deixar de vender. Mas, ao mesmo tempo que você não pode deixar de vender, você também precisa do conhecimento. Precisa realmente ter um tempo para realmente poder se dedicar a conhecer quais são essas mudanças, né? Porque senão o mercado muda e a gente acaba ficando para trás. E isso é muito ruim. E às vezes você está cometendo erros, né, Bruno? Quando muda uma normativa e você não sabe e vai comercializar determinado produto com uma visão antiga, você acaba cometendo equívocos. Então, assim, é fazer o curso e depois a vida inteira é você se reciclando com a nossa parceira, que é a escola. É verdade. A notícia boa para alguns, ruim para outros, é que a coisa não acaba quando você tira a SUSEP. Não, tá, começa. Ali está só começando. Aí você vai estudar a vida inteira. E mais do que isso, quem quer ser corretor de seguros, quem realmente quer se dedicar à profissão, a vida da gente é administrar o problema dos outros, né? Vamos falar a verdade. Então, não tem muito para onde fugir. Bom, tem pergunta aí, Monique? Vamos ver como é que está aí. Olha, estamos aqui com o Cláudio Melo, que diz: boa tarde, acabei de realizar minha inscrição para o curso Corretor de Seguros. Parabéns. Perfeito, Cláudio, muito bom. Quais são os valores e o tempo de curso? Acesse, por favor, o sercorretor.com.br. Lá você vai encontrar todas essas informações que você precisa. A gente até adiantou no começo que o curso demora 9 meses. Isso. Questão de locais e valores, aí realmente tem que olhar lá no site, sercorretor.com.br. Em 60 cidades está disponibilizado o curso. Johnny, nosso companheiro aqui, já me chamou a atenção, puxou minha orelha. A voz da consciência, o grilo falando. Exatamente. Quando inicia o curso Demais Ramos, mesmo site. Exatamente. Eu não tenho informação aqui. A informação que a gente tem aqui, sem olhar o site, é que as inscrições se encerram no dia 9 de fevereiro. Quer dizer, um pouquinho antes do carnaval. Então, aproveita antes de botar a fantasia, a serpentina e o confete. Então, volta na rua. Bota lá, faz a inscrição no curso do corretor, que você só tem a ganhar. Bem, vamos lá. Alessandra Paim pergunta: o mercado de seguros é bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Está falando com 2 entusiastas aqui. Maravilhoso. Sem dúvida. Pode vir sem medo. Você não vai estar arrependendo. Tem que trabalhar e estudar. O sucesso não cai do céu, né? Não. E tem que estudar muito também. Adilson Lima, curso muito bom, e temos hoje uma concorrência que não temos... Não temos a fiscalização séria, cooperativas, na verdade, essa questão das cooperativas, né, ela é bem complicada. É o Fábio? Quem é que está perguntando? Não. Vamos lá, subindo aqui. O Adilson Lima. Legal, Adilson, você não falou de onde você é? Era legal o pessoal dizer de onde é que está falando, que é para a gente poder conhecer um pouquinho melhor de vocês. Mas, enfim, Adilson, a questão das cooperativas é obviamente que é uma situação extremamente ruim para os corretores, sem dúvida nenhuma, né? Qualquer tipo de concorrência, obviamente que ela, em tese, ela não é boa. Ninguém gosta de concorrência, todo mundo quer nadar de braçada, é óbvio. Agora, eu vejo essa questão das cooperativas de uma forma muito específica, né? Eu acho que, na verdade, eles começaram
tentando suprir uma lacuna que o próprio mercado segurador deixou, né? Com veículos que não tinham aceitação, essa coisa toda. O problema é que aquilo foi crescendo de uma forma tal que, sem dúvida nenhuma, hoje ele afeta e acaba concorrendo com os corretores, né? O problema das cooperativas é a questão da regulamentação. Eu acho que o pior de tudo, né? Porque concorrência a gente compete com um monte de gente. Nós, como corretores, então, a gente compete de todas as formas possíveis, com vários canais de distribuição, como a gente disse agora. Mas a questão ainda é mais complicada quando você começa a competir com alguém que não tem regulamentação, né? Os caras não têm regulamentação, ou seja, eles não têm provisão matemática, não tem reserva técnica, né? Não tem ninguém fiscalizando. Quem é que fiscaliza? Você reclamar deles com quem? Com o Papa? Exatamente. Se um cara de uma associação, de uma cooperativa dessa, resolve fugir com a grana, imagina, você não tem com quem reclamar, a verdade é essa. Então, esse é um problema que o mercado realmente tem que estar acompanhando. E eu acho que é nesse momento que quando alguém vier com essa questão para você, corretor, é você deixar bem claro para ele as diferenças que existem entre uma coisa e outra. A segurança que ele tem aqui ou ali. Porque muitas pessoas acabam comprando este produto e equivocadamente, sem saber nem o que estão comprando, achando, inclusive, que estão comprando seguro com as mesmas seguranças que o seguro dá. Então, cabe a nós deixar isso bem claro. Olha só, cliente, tem isso, você tem certeza? Porque se der algum problema, você não tem onde reclamar, você não tem ninguém que diga que tem que chegar lá, pagar o que está contratado, se não isso, se não aquilo. O seguro não, o seguro você tem a SUSEP em cima, você tem uma série de coisas balizando esse nosso mercado que dão segurança para nós que vamos comercializar, para quem está comprando. Então é bom que a gente deixe isso muito claro para o nosso cliente. Com certeza. Né? Com certeza. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui Fátima. Vamos um pouquinho no Facebook aqui, que tem a galera aqui. Vamos lá. O Arlen Araújo, lá da Paraíba. Olha que bacana, Arlen. Obrigado pela presença, prestigiar a gente, tá, Arlen? É o Arlen? Não sei se eu estou falando sério, mas certo, mas tudo bem. Bom, acabei de me formar corretor de seguros aqui na Paraíba. Parabéns. Minha carteira de clientes ainda é pouquíssima, mas é viável, mesmo com poucos clientes, abrir uma corretora agora. Essa questão é uma dúvida que muitos corretores têm, tá, Arlen? Que é o seguinte: qual o momento onde eu devo deixar de operar como física e passar a operar como jurídica? Na verdade, a resposta para isso é matemática, tá? Não tem muito segredo. Você tem vantagens e desvantagens em operar como PJ, né? Sem dúvida. Primeira grande vantagem de você ter uma PJ é que você consegue trabalhar com regime de tributação diferenciado. Esse é um primeiro ponto. Segundo, em tese, você consegue ter um comissionamento até maior nas companhias, dependendo do tipo de ramo que você atue. Você tem essa possibilidade de ganhar um pouquinho mais percentualmente, porque para a seguradora ser mais barato operar com PJ do que com PF. Uma questão tributária também. Uhum. Agora, tem desvantagens, né? Você, como uma PJ, você vai assumir uma série de custos que hoje talvez você não tenha. Aliás, certamente você não tem. Né? Você vai precisar de um contador para poder fazer a sua contabilidade. Isso aí vai mais um dinheiro que você gasta. Você pode até operar dentro de casa com a PJ, ok, beleza. Mas se você quiser uma estrutura um pouquinho mais encorpada, você vai ter que gastar um dinheirinho aí para alugar uma sala, equipar. Exatamente. Vai ter que começar, em algum momento, com o seu próprio crescimento da carteira, você vai ter a necessidade de contratar profissionais, mas aí, obviamente, que a carteira já cresceu e vai te permitir fazer esse tipo de investimento. Então, eu acho que o momento, basicamente, é justamente esse ponto de inflexão, onde passa a ser mais vantajoso do ponto de vista financeiro, você ter criar a sua pessoa jurídica. Até porque para criar a pessoa jurídica também tem despesa, né? Tem junta comercial, tem uma série de despesas de cartório aí que você vai ter também, e que a verdade é que só vão ocorrer uma vez, mas são despesas. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui no Facebook. Quanto você acha que o corretor iniciante consegue ter de renda? Complicado esse tipo de questão, né? A gente não sabe qual é a tua... Depende. Quem é que uma perguntou série isso? De coisas. Valquir Duarte. Não. Foi Marisa Massaro desculpa. Campos. Eu vi errado aqui. Marisa, obrigado, Marisa. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é difícil de ser respondida, muito tá? Difícil. Até porque se tivesse receita de bolo, todo mundo sabia com quanto ia começar ganhando quando operasse como corretor, né? Basicamente, isso vai depender de uma série de questões. Primeiro, quantidade de clientes que você tem, é óbvio.
né? O seu poder de convencimento, a sua capacidade de persuasão enquanto vendedor, Rede o corretor é um vendedor. né? Networking, exatamente, isso tudo impacta. Outro ponto também é o tipo de produto que você vai vender. Né? Você vai começar a trabalhar como generalista, vendendo todo tipo de seguro, ou você vai, de repente, focar num determinado segmento? Não existe resposta certa também para isso, né? Vai muito da sua preferência. E, então, obviamente que você consegue uma rentabilidade. O automóvel, e aí voltando nele, não tem como fugir, né? O automóvel, ele rentabiliza muito rápido. Né? A vantagem do automóvel é essa, ele dá trabalho, dá muito trabalho. Dá dinheiro? Talvez não tanto quanto alguns imaginam, mas ele rentabiliza muito rápido, você vende muito rápido, porque, como a gente estava falando agora há pouco, o cliente demanda essa contratação. Né? Em outros ramos, tem outros ramos que demoram mais para vender, você vai demorar um pouquinho mais para vender, por exemplo, um seguro de vida, mas você tende a ter uma rentabilidade no médio e longo prazo melhor do que a do automóvel. Então, é uma questão aí de você realmente conseguir identificar o nicho para você poder fazer aí uma projeção de receita aí. Bom, vamos lá. Silene faz um comentário interessante. Gostaria de comentar sobre as dificuldades apresentadas há pouco pelos palestrantes. Que essas dificuldades existem em qualquer área. Perfeito. Em qualquer profissão. Sim. Além de trabalhar com seguro desde os 19 anos, tenho outra formação e sei, por vivência própria, que em todos os caminhos e profissões que escolhemos, sempre teremos esses desafios. Perfeito. Buscar o nosso diferencial e saber vendê-lo para nossos clientes. A nossa missão principal. Perfeito. Não tem o que mudar aqui nessa declaração, não é, Bruno? Perfeito. Assina embaixo de cada vírgula. Posso fazer o curso sem ter o ensino médio? Não. É condição de você ter o ensino médio. Ensino médio é fundamental. Sem ter o ensino médio, você não pode ser lá de Atibaia, Cidinha de Atibaia. Infelizmente. O que mais? Vamos voltar aqui um pouquinho para o Vamos voltar aqui para o Eventos aqui. Vamos lá, Tayana. Tá? Tayana, boa tarde. Tenho interesse em tirar minha SUSEP para trabalhar como corretora independente. Com esse curso, em quantos meses estarei com a minha SUSEP? Já falamos sobre isso, né? 9 meses. 9 meses, Tayana. 9 Criança meses nasce em 9 meses. Vamos lá. Vamos lá, tem o pergunta do Ricardo aí. Boa noite, sou corretor. Não. Cadê? Papapá. O que temos? Vamos lá, vamos seguindo. Enquanto você olha aqui, eu vou olhando aqui no Facebook. Vamos lá, o que a gente tem? Questão do corretor iniciante não ter preços nas seguradoras. Isso faz com que o corretor iniciante tenha mais dificuldade para ter sua própria carteira. Minas Gerais é o Júnior Rodrigues de Minas. Júnior, é verdade que todo início é difícil. Eu fui iniciante também, a Monique foi iniciante também. Há pouco tempo, hein? Não tem muito tempo, é verdade. O início é sempre difícil, tá? Daí, até por isso é importante o curso presencial da Funizeg. O curso presencial da Funizeg, muitas vezes você tem pessoas do dia a dia do mercado que podem até te ajudar a criar um relacionamento com as companhias. É fenomenal, tá? Muito bom. Condição comercial, ela, na verdade, quando a gente fala em seguro de automóvel hoje em dia, a condição comercial é muito parelha, é muito parecida. É verdade que você tem, de repente, alguns que têm uma condição diferenciada, sim. Essa diferença de preço, ela já foi muito maior no passado. Tá? Antigamente, você tinha corretores que tinham condições que eram significativamente maiores do que de outros. Não que essas diferenças não existam hoje. Existem, sim. Tá? Mas, hoje, elas são bem menores. O gap, né? Ela é bem menor do que era no passado. Ainda assim, isso pode ser desconfortável para alguns corretores, sim, principalmente aqueles que não têm produção. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Né? Você vende barato se você conseguir comprar barato. Para comprar barato, eu tenho que ter escala, eu tenho que ter carteira, eu tenho que ter volume. Sem volume, eu não vendo barato. E eu me coloco nisso também. Eu também não tenho volume de venda de automóvel, por exemplo. Né? Hoje eu não tenho essa escala toda. Hoje a gente conhece corretores aí que tem 6, 7 mil carros em carteira. Eu confesso que eu não tenho esse número. Aliás, não passo nem perto disso. Mas isso não impede, isso não quer dizer que eu não tenha um crescimento da minha carteira de automóveis. Ainda assim, eu cresço. Tá? O que faz a diferença aí é o seguinte, se você realmente não tem essa escala para poder brigar, cara, você tem que brigar no serviço. Não tem outro jeito. Excelência da prestação de serviço. É por aí. É exatamente esse o ponto. Tá? Não tem muito para onde correr, não. Seguradoras fazem diferenciação, né, que foi ainda dentro da pergunta do Júnior, que ele fala que o iniciante não tem preço na seguradora. Né? E eu concordo com ele com essa afirmação. Realmente é mais difícil para o iniciante
mesmo. Agora, uma outra questão que é interessante também, e aí sem querer aqui fazer papel de defensor de ninguém, mas só como a gente poder, pensando como advogado do diabo, né? Aqui, fazendo papel do advogado do diabo aqui da operação. Poxa, a gente como corretor, será que a gente não tem o mesmo raciocínio de uma seguradora? Né? Pensando num raciocínio bem óbvio, né? Eu costumo falar muito nas minhas palestras. Poxa, pensa você como corretor aí no seu dia a dia. Será que se você tem 2 celulares que tocam ao mesmo tempo, um é um cliente que vai te dar uma comissão de R$100, o outro é um cliente que vai dar uma comissão de R$10.000. Cara, qual que você atende primeiro? Não sei. Cada um aí tem a sua resposta. Né? Tem aqui o Carlos, que está fazendo uma observação também interessante. O corretor precisa ficar informado sobre a sua profissão. Perfeito, Carlos. Como mudanças, novas tecnologias. Poxa, passou, cadê? Entendi o Carlos, pulou. É que está entrando mais gente direto e aí a barra de rolagem. Cadê? Vamos lá. Bom, o que o Carlos queria dizer é que nós precisamos ficar sempre antenados e que a escola cumprir esse papel. Com o foi isso que o Carlos estava falando. Obrigado, Carlos. Desculpa aí, perdemos a sua pergunta. Porque entrou outras pessoas aqui, aí acabou pulando. Vamos lá. Vou responder a Isabela aqui, Monique. Dá uma atualizada aqui no Facebook para gente, enquanto eu vou respondendo a Isabela aqui. Isabela, bom dia. Sou sócio de uma corretora de seguros, porém não tenho a SUSEP. Queria saber se posso fazer a prova. Pelo que eu entendi, Isabela, você já conhece seguros e quer só fazer a prova. Pode. Uma coisa é o curso de habilitação, a outra é o Exame Nacional para Corretores de Seguros. Né? A vantagem do curso de habilitação é que no curso de habilitação as provas já estão embutidas no curso. Né? Você vai fazendo à medida que você vai superando os módulos. No caso do Exame Nacional de Habilitação de Seguros, ele ocorre 2 vezes por ano e aí você faz, sim, as provas todas lá dentro de um prazo, que normalmente é um prazo de 2 ou 3 dias, eu não tenho essa informação aqui com certeza, mas também tem no site da escola, onde você vai realmente poder fazer essas provas, aí sim. O ruim disso, ruim entre aspas, óbvio, é que talvez você tenha que fazer muitas provas no mesmo dia, e aí, às vezes fica um pouco cansativo, e pode até prejudicar o seu resultado pelo cansaço, tá? Mas, de modo geral, é isso. Bem, estamos aqui com a Eliane Mata, ela diz boa tarde, sou corretora há 8 anos, e trabalho na região norte, Marabá. E um ramo que amo fazer. E agora estou complementando com o pleno. Parabéns. Só que aqui não tem presencial. Então, a dificuldade para estudar à distância. Porque é muito difícil estudar à distância. Mas eu não desistirei. Não desista, Eliane. Não desista. Eliane, a dica que a gente dá é a seguinte. Conversa aí com a unidade da escola mais próxima aí de Marabá. E, na verdade, a Funenseg, ela monta curso, inclusive em outros locais. Né? Locais mais distantes desse eixo Rio-São Paulo, sem problema. Agora, obviamente que precisa ter alunos para isso, né? Senão a operação se torna financeiramente inviável. Esse aqui é o ponto. Aqui a Kátia, assessoria, pergunta, só tem curso presencial? Não. Tem o curso à distância também, é só você acessar o site, você vai ter todas as informações lá, tá? Vamos lá, tem mais? Tem mais... Sabrina Alexandre Delgado. Isso aí fica com você, Bruno. Quais conselhos você pode dar para quem está começando? Gente, para quem está começando é difícil. Eu acho que a primeira questão é você ter bem definido o seu planejamento estratégico. Isso é a primeira coisa, para você saber exatamente onde estou, aonde quero chegar e qual caminho eu vou tomar para chegar lá. Isso é fundamental. Então, planejar é sempre muito importante. Outra questão que é fundamental e que eu vejo muito poucos corretores olhando para isso. A gente se preocupa muito com a venda e a gente esquece que a gente está gerindo uma empresa, para aqueles que, obviamente, são PJs, é óbvio. Né? Você também é um gestor de empresa, você também é um empreendedor. E, obviamente, que você tem que ter controle dessa sua operação. Não dá para a gente imaginar uma corretora de seguros que não tenha controle sobre a sua operação. Quando o controle é controle em todos os níveis, emissão de apólice dos clientes, pagamento de comissão, porque às vezes pode acontecer de um pagamento atrasar, o cliente não paga para o segurador, obviamente o corretor não recebe também. Então, esse tipo de controle, eu te aconselho, além daqueles conselhos todos que a gente já está acostumado, de enfiar a cara, trabalhar, sair de casa, levantar da cadeira e realmente gastar sola de sapato, disciplina, bem lembrado. Fundamental. Bem lembrado, muito importante. A disciplina vai longe. Daria essas dicas aí para vocês, tá? Sabrina e Alexandre. Maurício Viocchi, nosso grande mestre. Bom saber que você está aqui. Tá obrigado, Maurício.
Grande abraço, Maurício. O que mais? Tá uma pergunta boa também. A Sabrina fez uma pergunta interessante também, que eu acho que é a dúvida de muitos aqui, ó. Acha que o corretor precisa ter todas as seguradoras cadastradas? Gente, essa é uma questão complicada. Você ter cadastro em milhões de seguradoras não quer dizer que você vai ser bem atendido em todas elas. Né? A gente costuma brincar que é igual banco, né? Segurador é igual banco. Né? A gente brinca, qual é o melhor banco? É aquele que a gente conhece o gerente? Não é bem assim. O melhor banco é aquele que o gerente te conhece. Com segurador é mais ou menos a mesma coisa. Porque a gente vende a credibilidade, gente. O que a gente vende para o nosso cliente é uma promessa. E, por outro lado, a gente é um advogado do risco do cliente junto à seguradora. Então, é importante que você tenha, antes de qualquer coisa, credibilidade. Se você não tiver relacionamento com as seguradoras, não adianta você ter o cadastro lá, porque você vai acabar caindo na vala comum, e a vala comum é a resposta que todos têm. Você não tem nenhum tipo de diferenciação. Eu acho que o ideal é que você trabalhe com aquelas companhias que você sente que são realmente parceiras. Né? Num começo de operação, querer abrir muito leque pode, de repente, te atrapalhar. Não só em relação à questão de condição comercial, o crescimento acaba sendo um pouco mais devagar, mas principalmente em relação à própria questão do atendimento. Né? Então, eu acho que relacionamento é fundamental. Tem que tomar um cuidado com isso. Trabalhar com um número excessivo de seguradoras, você não vai ser grande em nenhuma, você não vai ser bom realmente em nenhuma delas, né? Destaque em nenhuma delas. Esse que é o ponto. Bom, eu acho que você acabou respondendo a pergunta da Camélia Covre. Aqui, ó, para quem está começando, se quiser trabalhar com mais uma seguradora, você acabou de responder, acabou respondendo, né? Espero que tenha respondido também a Carmélia. O que mais que temos? Vamos ver aqui. Vamos seguindo, muitas perguntas, que bom. E aí vai rodando. Ok, perfeito. Vamos ver aqui. Elcio Casaril está querendo fazer propaganda. A gente não pode fazer propaganda, Elcio, infelizmente. Vamos ver aqui. Olha, o Lenin está mandando um abraço a todos os corretores do Brasil, especial do estado de Goiás. Abraço. Boa, Goiás. Trabalha seguro rural, Lenin? Tem um bom potencial de mercado de seguro rural aí, hein? Verdade. Bom potencial e pouco explorado. Olha, a Tatiane de Curitiba está presente, mandando um abraço para todo mundo. Cláudio Almiro. Cláudio Almiro tem uma pergunta grande aqui. Vamos ver o que ele está falando aqui. Olá, boa tarde, não entendo nada de seguros, mas algo dentro de mim fala para eu fazer o curso corretor. Faça. Andei fazendo umas pesquisas, já entrei em contato com a escola, talvez esteja faltando esses esclarecimentos. Bom, eu espero que a gente esteja conseguindo responder a você, tá, Cláudio Almiro? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, tá rolando. Vamos lá, o que mais? Franconha, corretora, olá para você também, a turma da Franconha Corretora, não sei de onde é, mas fica aí o nosso abraço aí. O corretor de Maceió, tem o Brasil inteiro aqui, né? Olha que maravilha, que ótimo isso, hein? Assim é bom. Tem uma pergunta interessante aqui do Júnior Rodrigues. Pessoal, é vantagem a corretora iniciante trabalhar dentro de outra corretora de seguros, seja como funcionário, co-corretor ou outra função? Bom, é importante a gente separar os copinhos aí, tá, Júnior? Vamos lá. Como funcionário é uma coisa, como co-corretor é outra, como parceiro é uma terceira coisa totalmente diferente. Bom, vamos lá. Vou tentar responder a pergunta, que muita gente também tem essa dúvida. Só para lembrar, fugiu aqui, perdeu. Desapareceu. Cadê? Júnior Rodrigues. Tá lá. Vamos lá. Júnior, a questão é a seguinte. Você imaginando que você já seja corretor de seguros, né? Eu estou partindo desse princípio. Você corretor iniciante, ou seja, você já tem a SUSEP. Estou partindo desse princípio. E você trabalha como funcionário de uma outra corretora. Bom, você como funcionário, você trabalha de que forma? Você trabalha vendendo e alocando produção lá? Esse é um ponto, tá? Pode ser, olhando por esse aspecto, pode ser interessante, porque você vai ter uma estrutura para te ajudar. Né? Eu até nem chamaria isso de funcionário, eu acho que é mais um produtor, né? Mais um parceiro comercial daquela corretora, que a gente imagina que seja uma corretora maior do que a sua. Eu sou um fã dessas parcerias, tá? Eu me confesso, e aí eu vou dar uma opinião pessoal do Bruno, tá? Não é a opinião da escola, é a opinião do Bruno. Eu sou fã de parceria, até porque a gente vive um momento hoje onde o tamanho faz diferença. A gente já conversou um pouquinho sobre isso aí. Então, tamanho hoje é documento, infelizmente. Né? E, obviamente, quanto maior você for, obviamente, melhor a condição comercial que você tem. Acesso a novos produtos você terá.
de repente até a possibilidade de desenhar produtos diferentes, que também é uma coisa bem interessante, que a maioria dos corretores não faz uso dessa ferramenta. E as seguradoras estão abertas a isso, sim. Agora, obviamente, você não espere que você vai apresentar uma ideia para a companhia e a companhia vai simplesmente jogar isso lá na subscrição, lá na área técnica, e eles vão criar um produto só porque você achou legal. Não é assim que funciona. Você tem que trazer a coisa mastigada. Se você conseguir, até porque os seguradores não têm braço para isso, né? Quer dizer, tem uma dificuldade de quadro que é muito complicada, né? Nessa busca por reduzir custo de IDA, as seguradoras acabam, que obviamente na informatização, essa coisa toda, você acaba tendo um quadro mais enxuto e aquela turma tem muito trabalho para fazer. Então, se você conseguir agregar e trazer um projeto pré-formatado, eu acho que as companhias abraçam sim. Abraçam, sim. É verdade, tem que ser o parceiro certo. Tem companhias que têm maior apetite por um risco do que outras. Então, o parceiro certo também é importante. Tá? Agora, tem aqui o Lenin Melo. Queria sugerir à Funenseg que, após os alunos concluírem o curso de formação de corretores, ter sempre na grade cursos de capacitação. Eu quero te dizer que existem. Existem os cursos técnicos, existem palestras, existem workshops. Sempre quando você buscar, você vai encontrar algum curso nesse sentido. Então, isso aí que você está sugerindo já está contemplado, porque a escola preza por isso, inclusive, tá? E ajuda a gente a se formar cada vez melhor. Já existe. É importante saber de onde o Lenin está falando, né? De onde ele está falando. Ele não diz aqui. Legal, mas é interessante conversa com a escola, com a sua unidade local, que eu acho que você pode ter essa solução mais fácil do que você está imaginando, tá? A escola, ela preza muito por isso. Já está atenta em relação a isso. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante, quando houve a mudança do seguro viagem, agora há pouco tempo, e aí ela ocorreu, na verdade, um mês depois da escola ter dado o curso sobre as mudanças que iriam acontecer. Olha como é que a escola é super antenada. Eu fiz esse curso, então eu posso falar que quando as mudanças entraram no mercado, eu já estava antenada. Porque a escola, ela, um mês antes, ela já deu o curso. Então, isso aí já está atendido. Ok? O que mais que tem? O Zé Maurício? Tem uma pergunta do Zé Maurício aí. Aqui. Olá, instrutores. Aqui é Zé Maurício, sou carioca, mas estou morando em Vitória. Pô, escolheu bem, hein, Maurício? O que mais? Começar o curso de habilitação agora após o carnaval. Muito bem. Estou há 25 anos no segmento comercial, atuando no mercado farmacêutico e de cosméticos. Estou postando minhas fichas no mercado de seguros, mas estou um tanto inseguro no tocante ao futuro da profissão por conta do advento da inteligência artificial. O que você pode dizer sobre isso? Quer comentar, Monique? Foi aquilo que a gente estava falando aqui, né? Na verdade, existe um limite. A máquina, ela não vai conseguir suprir você na sua capacidade de identificar, por exemplo, o melhor produto para o seu cliente. As necessidades que ele tem e nem sabe que tem. Porque se ele sabe que tem, por exemplo, necessidade de seguro alto. Você vai dizer, ele vai lá e vai fazendo naquele clique. Mas se ele não sabe que tem necessidade de seguro vida, para sucessão, por exemplo, ele nunca vai buscar fazer isso num clique, por exemplo. Então, ele precisa de você, profissional capacitado, habilitado para fazer isso, para identificar nele o que nem ele sabe que ele precisa. Então, não tema, não. Fique tranquilo que tem muito mercado para a gente aí. Eu acrescento mais algumas coisas, tá, Maurício? Eu acho que concordo com tudo que a Monique falou e vou um pouquinho mais além. Mercado para o corretor sempre vai ter, tá? Sempre vai ter, independentemente do tipo de tecnologia que a gente esteja vendo aí para frente, né? E você está falando da inteligência artificial, né? Que sem dúvida nenhuma ela é uma tendência, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso mesmo. Agora, eu não vejo isso afetando muito a nossa operação enquanto corretor de seguros. O agente de venda, o intermediário, ele sempre vai ser demandado. Até porque é importante para o cliente essa intermediação. Olho no olho, né? Vou reclamar com quem? Com a máquina? Exatamente. O cliente não lê. A gente não pode esquecer, porque a gente está falando, gente, e isso é muito importante. Certamente vocês já viveram isso também. A gente está falando com o cliente que é o cliente que confunde prêmio com indenização, ele não sabe a diferença de uma coisa para outra, né? E é difícil colocar na cabeça do cliente que prêmio é o que você paga, não é o que você recebe, né? Então, tem esse problema. Outra questão, ele confunde corretora com seguradora, né? Então, imagina nesse cenário, né? Quer dizer, dada esse pouco conhecimento do segurejo que os clientes têm, de modo geral,
poxa, você tentar trabalhar a venda sem intermediação do corretor. É muito complicado. É verdade que talvez num futuro, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, aí realmente a gente não consegue falar. Né? É difícil fazer qualquer previsão. Mas a gente acredita piamente, aí eu falo por mim também, que o mercado do corretor sempre vai existir. Maior ou em menor escala, mas sempre vai acontecer. Sempre, como já existe, né? Essas evoluções tecnológicas todas que a gente são já vive, nossas aliadas, agora, na verdade. a gente tem várias são nossas profissões. Aliadas, não são nossas... Elas ajudam, e a gente tem muitas profissões que, na verdade, elas sofreram algum impacto com a evolução tecnológica? Sim, sem dúvida. Mas elas se obrigaram a se reinventar. Então, estão operando aí até hoje sem qualquer tipo de problema. E outra questão que o Monique falou, novas situações, essas evoluções tecnológicas, elas vão gerar riscos diferentes. Exatamente. Que, obviamente, e aí abre espaço também para o corretor. Mais um espaço para nós. Principalmente aquele corretor que está disposto a realmente apresentar e até trabalhar em cima de projeto estruturado. Poxa, você tem, de repente, um segmento específico que você queira trabalhar e que não tem produto específico para aquilo. Cara, faz um estudozinho, conversa, reúne informação, tenta criar minimamente não digo uma nota técnica atuarial, mas algumas informações mínimas básicas para, de repente, apresentar para o pessoal das companhias. Eles têm interesse, porque eles vivem de venda. Se eles não venderem, eles estão na rua. Como nós, corretores, também vão morrer de fome. Se você inventar de vender chuchu de marcha, ele vai vender, pô. É isso aí. Não é isso? O que mais que temos? Vamos lá. Cadê ali? Tem aqui no Facebook não entrou mais mensagem, o pessoal do Facebook? Entrou, olha aí, pô. Entrou. Um alô pro Amapá, aí a Carmélia. Carmélia, agora sim, a gente já sabe que ela está no Amapá. Alô pro Amapá e pra Carmélia. Olha, a Virgínia fez o curso em 2003, está voltando agora. Bacana, tem mais que a gente tem de pergunta. A Laricinha Mota, a parceria vale mais a pena que abrir uma PJ ou, no caso, virar sócio? É aquilo que eu falei. Não existe... a voz da consciência aqui está dando para a gente 10 minutos. Vamos lá. Gente, vamos 10 minutos, acabou. Nós vamos responder a Laricinha. Laricinha, na verdade, não tem resposta certa nem resposta errada. Né? Vai muito da característica de cada um. Mas eu vou te dar minha opinião pessoal, tá? Se é que ela vale de alguma coisa. A parceria vale mais a pena do que abrir uma PJ ou, no caso, virar sócio. Cada situação é uma situação. Depende. Depende da sua capacidade de venda. Por exemplo, vale mais a pena uma parceria do que abrir a minha corretora, do que abrir a minha PJ? E nesse ponto, eu acho que não. Eu acho que a sua PJ é uma consequência natural do seu trabalho. Se você é pequenininho, obviamente que você abrir uma PJ, que você não vai ter produção para sustentar, pode ser perigoso. Agora, aí nesse caso a parceria é interessante, porque você, de certa forma, você está dividindo o custo aí com um parceiro comercial e, obviamente, você está talvez dividindo comissão também, em percentagem que vocês vão negociar. Agora, se você tem estrutura, se você já tem uma carteira que seja minimamente sustentável, eu acho que é interessante você caminhar, pode caminhar sozinho assim. Dependendo do segmento, obviamente que você não vai ter condição de abraçar todos os segmentos. A gente falou agora há pouco aí acho que foi o Lênin, lá de Goiás, um rapaz lá de Goiás, acho que eu esqueci o nome dele agora. Mas, de repente, a gente falou do seguro rural. O seguro rural, por exemplo, é um que pouquíssimas corretoras dominam. São pouquíssimas as corretoras do Brasil que falam sobre o tema e efetivamente vendem seguro rural. Perto de automóvel, não dá nem para comparar. Né? Então, talvez, de repente, você tenha uma demanda para o seguro rural. Pô, cara, o seguro rural eu não domino. Como é que eu vou fazer para trabalhar? De repente, você tem aí um potencial, vale a pena pensar numa parceria. Você não domina aquele segmento e a parceria pode ser interessante porque ela é boa para todo mundo. Ela vai te agregar conhecimento técnico antes de qualquer coisa. A parceria é boa quando ela te agrega conhecimento técnico. E isso é importante, tá? Agora, de repente, você já domina o automóvel, não faz sentido você pensar em parceria para isso, porque você já domina aquela operação, né? Você tem que trazer algo de bom para você. Você tem que você também ofertar alguma coisa de positivo para o seu parceiro. Que normalmente é a própria produção. Exatamente. Vamos lá, que mais nós estamos aqui no Facebook? Vamos lá. Tem aqui, ó, a Francunha Corretora. Ó, Francunha, de novo. Qual a melhor abordagem para a venda de seguro empresarial? Pois é, eu particularmente, eu utilizo algumas, tá? Eu posso até te dar umas dicas aqui. Quando a gente está vendendo, quando eu vendo seguro empresarial, principalmente, eu tento bater sempre na questão do gerenciamento de risco. Né? Porque o seguro empresarial, ele tem uma lógica de contratação que é um pouquinho diferente do seguro do automóvel.
No seguro do automóvel, você tem uma tabela FIPE que o preço do mercado está pré-determinado, está pré-definido. Né? No seguro empresarial, não. Como é que você determina a importância segurada de um prédio? Poxa, não é o valor de mercado. Você não pode trabalhar em cima de valor de mercado, porque é uma contratação errada. Né? A explicação é longa para a gente dar aqui agora, mas é uma contratação errada. Você tem que trabalhar em cima de valor de reconstrução. E, obviamente, que o gerenciamento de risco ajuda muito nesse ponto. Você pode agregar a esse cliente uma consultoria, entre aspas, aí, em relação a sistemas protecionais que ele pode botar lá na unidade dele, né? Sugerir algum tipo de mudança no plant, na organização da planta, de onde estão os objetos, o estoque dele, uma rearrumação. Tem uma série de questões pequenas, até não estou falando nada de absurdo, a gente não está falando de obra, nada disso. Né? São questões pequenas que, sem dúvida, fazem diferença, principalmente no pequeno empresário. No pequeno empresário, principalmente. Então, é uma dica que a gente dá. Outra questão é a própria questão do rateio, né? Porque eu nunca vi nenhum corretor explicar rateio para o cliente. E, às vezes, explicar rateio te dá um bom gancho de venda. Não, e aí eu vou falar rapidamente sobre um caso de um cliente que eu tenho e que quando eu fui conversar com ele, já tinha um seguro empresarial, tá? Ele não tinha a menor noção da cláusula de rateio. Ele tinha a menor noção do que estava escrito lá e a que ele estava sujeito. Então, é importante isso que você falou, importantíssimo, que eu vivi isso. Tá? Então, quando eu cheguei lá, que eu fui estudar a pólice, veja, eu fui estudar a pólice, é um outro dado importante. Eu posso estudar a sua pólice, é uma abordagem muito interessante. E dali você pegar a pólice e apontar quais seriam as melhores soluções para ele, identificar as necessidades dele, é uma abordagem muito interessante e que dá muito certo. Sem dúvida nenhuma. E esse ponto que eu tocou é fundamental, porque eu vivi isso. Quando eu li, que eu fui explicar, ele foi tomado de plena surpresa e aí a gente conseguiu fazer uma dinâmica que foi muito boa e é meu cliente até hoje, graças a Deus. Que bom, que ótimo. O que mais que a gente tem? É muita pergunta aqui, ó. Vamos lá. O que mais que tem aí? Temos quantos minutos, Johnny? 5. Ok, voz da consciência. Tempo de vocês, ok. Vamos lá, muito obrigado. O que tem aqui? O Anderson Rodrigues está falando da inteligência artificial ainda. Ele colocou uma coisa interessante, né? Que a inteligência artificial pode identificar perfil e necessidade de cliente, sem dúvida. Eu vejo hoje a inteligência artificial como uma ferramenta fundamental de CRM. Tá? Para quem não sabe o que é CRM, é Customer Relationship Management, que é você administrar o seu relacionamento com o cliente. Nada mais é do que você conseguir, de alguma forma, trazer uma solução que atenda a uma necessidade específica daquele cliente. Né? E aí ela é muito interessante nesse ponto, sim, tá, Anderson? Eu acho que isso aí é bem importante, sim. O que mais que a gente tem? Vamos lá, o que mais que tem aqui? Ótimas orientações, corretoras. Serra Gaúcha, o Davi, lá da Serra Gaúcha. Obrigado, Davi. Obrigado. Aqui, ótimo, Davi. O que mais que temos? Processo de emissão por sinal eletrônicos. As emissões podem seguir o processo de processamento. Essas informações ele está falando ainda da inteligência, está falando da tecnologia. Anderson, esse assunto é extremamente longo. Isso aqui dá para dar um curso inteiro sobre isso. Eu vou te pedir desculpa para não a gente vai falar só sobre não vai, a gente só vai falar com você, aí dá briga. Vamos lá, o que a gente tem ainda? Elcio, boa tarde. Elcio Casario, da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Outra terra boa, já andei por aí muito, Elcio, viu? Muito boa terra. Estou iniciando a carreira, abri minha corretora há 6 meses, estou sedento de conhecimento. Me recomendem onde encontro material de curso e palestras. Funezeg, Elcio, é quem hoje é o grande gerador de conhecimento no mercado de seguros, é a Escola Nacional de Seguros. Palestras, workshops. Escola Nacional de Seguros. Vamos ver aqui mais. Profissão maravilhosa depende de nós, nosso curso era o resultado que buscamos. Eliseu, ótimo. Perfeito. O que mais que temos? Perguntas. Bruno Monique, na sua opinião, o que falta ao órgão fiscalização da SUSEP para acabar com o seguro pirata? Um abraço. Gente, a questão é assim, Elis Walter, vamos lá, Elis Walter, está lá em Feira de Santana, na Bahia. Também já andei por aí, Elis Walter, é uma boa também. Bom, na verdade, a questão é a seguinte, a SUSEP, ela tem poder de fiscalização, pensando do ponto de vista conceitual, tá, gente? Vamos tentar entender. A SUSEP ela tem poder de fiscalização e punição sobre o mercado de seguros. Uma cooperativa, ela não é mercado de seguros.
quem tem poder de fiscalização e efetivamente de punição sobre uma cooperativa, grosso modo, tá, é o Ministério Público. É o Ministério Público. Obviamente que a SUSEP pode encaminhar denúncia, isso tudo. Agora, mas ela está limitada a agir no mercado que ela fiscaliza. Ela tem certas limitações em relação a isso. Né? Eu acho que a SUSEP tem atuado, tem sido bastante atuante em relação ao combate das cooperativas piratas, tá? Desse seguro pirata, tá? Ou eles Walter. Então, eu acho que é interessante. Tem o Lenin Mello que fez uma observação, argumento que sempre uso. Nós, corretores, somos fiscalizados pela SUSEP. Cooperativas não têm fiscalização. O recebimento por parte da seguradora é dado como certo. Já na cooperativa depende do caixa. Se tem grana paga, se não tem, parcelam ou não pagam. E tem muitos casos assim, nossa, tá, Lenin? O Lenin nosso, é de Goiás, né, Lenin? Lenin Mello. E você tem razão, é exatamente isso que acontece. A gente já viu aí, já tem uma série de reclamações, já tem visto uma série de colocações aí de processos judiciais em relação a cooperativas que realmente não pagaram, que deixaram de segurados a ver navios. Né? O que mais que tem? Cadê? Como é que está o tempo aqui? Nossa voz da consciência. Já deu? Já deu? Mais 2 minutinhos para responder uma perguntinha? Calma, gente, que o Johnny tá aqui, nossa voz da consciência. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para escolher uma boa aqui para responder. O que mais? Vamos lá, Frederico Guilherme. Quanto tempo vocês começaram a contratar funcionário na corretora? Gosta de multicálculo? Vamos lá, também é outra questão interessante. Frederico, tá falando, Guilherme. Frederico Guilherme, vamos lá. Fred, posso chamar de Fred? Fica mais fácil. Frederico Guilherme é muito grande. Cara, contratar funcionário é uma necessidade que você que vai sentir. Né? Obviamente que à medida que a sua carteira cresce, você vai começar a ter necessidade de passar um pouco mais do administrativo para alguém. Quando eu digo administrativo, é essa parte de gestão de apólices. E começar a trabalhar mais a parte de venda. Naturalmente, você vai começar a vender. Isso vai ser demandado em venda e vai ser demandado internamente. E aí você vai ter que precisar de alguém que vai te ajudar. Isso aí não tem jeito. Obviamente, para você contratar, você tem que ter receita para isso. Aí é fazer conta também. Tá? Sistema multicálculo. Eu acho que o sistema multicálculo ele é bem interessante, sim. Tá? Ele é uma grande ferramenta que ajuda muito o corretor de seguros, aí, principalmente no seguro de automóvel. Agiliza muita coisa. É a tecnologia em nosso favor, né? Exatamente. Enfim, o que mais? Emerson Geraldo Câncio, olha aqui, ó, tá dizendo que gosta de trabalhar com seguro de vida. Cara, seguro de vida é bem interessante. Do ponto de vista de rentabilidade para o corretor, ele é bem interessante, tá, Emerson? Eu acho que eu me atrevo a dizer que talvez ele seja mais rentável do que o seguro de automóvel, tá? Isso aí é uma impressão que eu tenho. É isso que você falou, briga de alta é uma briga de foice no escuro. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É preço, preço, preço. E nem sempre o cliente ele acaba optando pela melhor opção. É custo-benefício, né? Na verdade, a gente como cliente, a gente está procurando custo-benefício, na verdade. A gente como cliente, a gente tem essa preocupação. A gente não está preocupado. Aliás, essa é uma questão interessante. Eu falo isso muito nas minhas palestras. A gente como cliente, a gente não compra só preço. Será que vocês, e aí é um exercício de consciência para cada um de vocês aí, será que vocês que vendem automóvel, vocês como clientes, vocês compram sempre o menor preço? Será que a gente não compra, de repente, uma camisa de marca? O símbolozinho, o cavalinho, a bandeirinha, isso tudo agrega valor. Né? Cada um agrega valores diferentes entre cada pessoa. Tem gente que enxerga aquele símbolo como um símbolo de uma qualidade melhor. Tem gente que enxerga até como um símbolo de status e paga mais caro por isso. Esse é que é o ponto. Né? Se preço fosse tudo, a gente só comprava preço. E eu me atrevo a dizer, certamente nós, vocês e eu me incluo aí também, a gente não compra só preço. No nosso dia a dia, a gente não compra só preço. Por que você vai no mercado e você compra o arroz mais barato? Nem sempre. Às vezes você compra o mais barato, ele empapa, ele é de pior qualidade, ele, enfim, não cozinha bem, sei lá. Pode ter algumas opções. Você tem as suas marcas prediletas, você paga mais caro para consumir essas marcas. Então a pergunta é essa, a pergunta que eu queria deixar para a gente finalizar aí, porque o Johnny aqui já está preocupado. Porque ele vem enforcar a gente aqui. Mas eu queria deixar para vocês exatamente isso. Poxa, se no dia a dia da gente, como consumidor, a gente não compra só preço, por que na hora que a gente vai vender seguro, nós corretores, eu me incluo nisso, a gente vende preço? Esse é que é o ponto. Tem coisas que não batem nesse ponto, entendeu? O que a gente faz nem sempre é o que a gente fala.
Então é interessante a gente pensar sobre isso também. Né? Eu acho que vale a dica. Esse conceito para o nosso cliente, que ele está comprando, além do produto cru, ele está comprando todo um serviço em volta daquilo ali. Ele está comprando uma série de coisas intangíveis e que são precificadas também. Então, quando você consegue mostrar isso para ele, ele acaba comprando sim. Quando ele entende o que ele está comprando, ele acaba comprando sim. E cabe a nós fazer este papel. É isso aí. Gente, lamentavelmente, o nosso horário está encerrado. Passou rápido. Nossa voz da consciência aqui já está aqui gritando no nosso ouvido. Mas, enfim, foi um prazer estar aí com vocês. Certamente não conseguiu responder todas as perguntas. Desculpa que a gente não conseguiu. E volto a dizer, não sou o dono da verdade, nem a Monique. Não. A gente não sabe mais do que ninguém. Talvez a gente tenha um pouco mais, um pouco menos de experiência. A gente tenha um pouco mais, um pouco menos de interesse pelo assunto. Mas o que a gente... o que eu falo não é verdade absoluta. Eu acho que eu aprendo muito com vocês também. O importante é que cada um de vocês consiga achar o seu caminho. E aquilo que eu falei, planejamento estratégico, estabelecer aonde você quer chegar, como você vai chegar lá. Isso é fundamental para os corretores novos. Para os corretores antigos, atualização sempre, porque a gente vê, tem uns corretores mais antigos que às vezes confiam demais no que aprenderam há 5, 10, 15 anos atrás. As coisas mudam. E, aliás, as coisas já mudaram. Muito. E hoje em dia, com uma velocidade enorme. Ou você está antenado cotidianamente, ou o bonde da história vai te deixar para trás. Exatamente. Só para finalizar aqui, o Zé Luiz deu uma sugestão boa aqui, tá, Johnny? Vamos fazer uma exclusiva sobre empresarial. Fazer um webinar só sobre seguro empresarial. A gente falou muito de automóvel, né? Obviamente, a gente falou muito de automóvel porque é o carro-chefe, né? Sem dúvida, a maioria das como exemplo, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como fugir dele, né? Por mais que você queira. Então é isso, né, gente? Obrigado mais uma vez pela presença. Peço desculpas por qualquer coisa e foi um enorme prazer estar aí com vocês. E a gente está aqui sempre para ajudar no que vocês precisarem, viu? A ideia de trocar experiências é muito legal sempre. Perfeito. Valeu, galera. Tchau, gente.